Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, estou muito feliz por isso. Sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reforma íntima. Essa palestra eu tive a ideia de fazer quando eu fiz a Orar e Vigiar, porque fala-se muito sobre a reforma íntima, sobre o que a gente tem que fazer para se melhorar, a gente tem que estar em constante melhora, vigilante, em oração. Então, a proposta é transformar os sentimentos, pensamentos e atitudes em direção ao amor, à caridade, à paciência e à compreensão. É um convite diário ao autoconhecimento, à vigilância, às nossas emoções e à superação das nossas imperfeições, iluminando a nossa jornada espiritual. Então, por que é tão importante? O espírito, ele progride através da reforma íntima. Sem transformação íntima, não há verdadeira evolução espiritual. A mudança começa de dentro e se reflete nas relações, nas ações, na forma de viver. E as ferramentas para isso? Então, o que a gente tem que fazer? A prática do Evangelho no lar, meditação, prece, leituras edificantes. Hoje em dia, a gente fica muito na internet, a gente trocou muito a leitura pela internet, as redes sociais e tudo mais. Então, vigiar o conteúdo que a gente vê, porque de fato não tá fácil, A gente tá vendo aí tanta coisa ruim, então tomar cuidado com isso. Autoanálise e reflexão diária, caridade, serviço ao próximo, um exercício de desapego, O que a gente tem sobrando em casa, o que a gente tem de excesso, que a gente com certeza vive com muito mais do que a gente precisaria, Mas nada disso é fácil, Então, é parte do que se precisa ser melhorado em nós. É um processo que consiste em olhar para si mesmo, olhar para dentro, e com a finalidade de melhorar cada vez mais. Então, o que a gente pode fazer em função disso, para a gente poder ser melhor? A reforma é buscar aprimorar-se no que já existe e não exatamente construir algo novo. Você não vai, a partir de hoje eu vou ser assim. Não, somos uma alma eterna, então o que a gente tem de defeito e o que a gente pode fazer para melhorar? Isso é possível. Então, é uma transformação moral na prática. Tem uma citação do Allan Kardec no Evangelho: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, isso é muito importante. E a reforma íntima, ela é uma oportunidade de consciência interior e melhoria. É a chance de reconhecer as imperfeições, trabalhar para corrigi-las. Embora seja individual, ela tem o potencial de transformar a humanidade. Olha como isso é muito grandioso, E cultivar pensamentos positivos e boas ações não se limita só a quem pratica, mas quando a gente progride, a gente impulsiona isso que está em volta de nós e acaba passando para os que estão perto de nós, amigos, parentes, local de trabalho, onde a gente convive. E essa oportunidade dessa consciência interior de melhoria é a grande chance que a gente tem de trabalhar isso e corrigir. É individual, mas ela tem o potencial de transformar a humanidade. Imagina se nossos governantes, com tudo que está acontecendo no mundo,
olhasse um pouco para dentro, né? Olhasse um pouco para se melhorar, com certeza o mundo seria diferente, né? Cultivar pensamentos positivos, boas ações. Não limita apenas só a quem pratica, mas quando progredimos, impulsionamos o progresso do próximo também. E contribuímos, sem dúvida, para um mundo mais positivo. E aí, quando Kardec indagou, ele fez a pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz de se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E os espíritos então responderam. Um sábio da antiguidade, José Vicente acabou de falar isso. Conhece-te a ti mesmo. Foi Sócrates que falou, né? Ele se referiu à reforma íntima. Ou seja, a transformação moral, ela requer autoconhecimento, olhar para si mesmo, né? E essa prática é fundamental para a busca da evolução espiritual. Quando há clareza dos nossos pensamentos, das nossas ações, sentimentos, essas atitudes que influenciam no nosso grau de evolução, o caminho da mudança interior, ele acontece, ele é a consequência. E aí você consegue perceber que tudo fica mais leve. Os obstáculos da reforma íntima, um deles, né, a identificação dos padrões negativos. Não é fácil, né? Porque todos temos manias, todos temos más condutas, pequenas más condutas que acaba nos comprometendo de alguma forma, né? Então, exige disciplina e muita dedicação. O passo a passo consiste, vamos lá, reflita sobre as suas atitudes, emoções e desejos. Aquelas manias de fazer uma fofoca, falar mal do outro, quem nunca, né? Eu acho que todo mundo aqui faz isso de alguma forma. É um pouco, faz parte da nossa vida de um jeito que a gente nem percebe que a gente faz, né? Arruma uma briguinha na internet e por aí vai, né? Então, é hora da gente interrogar nossa consciência e fazer um auto-julgamento para a gente poder analisar essa conduta que a gente está tendo. O que a gente pode fazer para melhorar? Ah, tem aquele impulso de vai lá cutucar o colega para falar do outro. Tentar resistir a essa tentação, né? Garanto que acho que ninguém tem, né? Mas aí identificar os aspectos que não estejam alinhados às práticas do bem, de um bem maior. E aí a gente consegue começar a identificar o que está precisando de mudança nesses maus hábitos que a gente tem. Eu estou citando fofoca, falar mal dos outros, mas é tanta coisa, manias, pequenas manias, vícios, que dá para ser melhorado, que para ir aos poucos extinguindo, né? Experimentar, né, a sensação de você conseguir corrigir esses erros, né? Ela só acontece na prática. A reforma íntima só acontece na prática. É preciso substituir hábitos ruins por boas ações. E isso, quando a gente consegue, é uma sensação tão maravilhosa. Comece experimentando mudanças menores e aos poucos você conseguirá cuidar de si mesmo e evoluir. Nas questões mais complexas, a gente vai de pouquinho e aí começa a eliminar coisas que a gente realmente precisa sanar, para que a gente possa ser um espírito evoluído, livre de certas situações que muitas vezes incomodam a nós mesmos, né? Agradecer, outra questão,
Porque é muito importante a gente focar nas nossas imperfeições, é necessário. Mas a gente não pode deixar de agradecer. Se você esquecer das bênçãos que você recebe, como você vai ser grato? E a gente recebe bênçãos o tempo todo, só que nem sempre a gente enxerga. Porque muitas vezes a gente está tão atolado em problema, em questões, às vezes um ranço, às vezes uma mágoa, que a gente esquece de ver essas bênçãos que a gente tem na vida, né? Exercitar a gratidão vai ajudá-la a encontrar motivação para continuar no caminho da evolução moral, com certeza. E aí, como lidar com as dificuldades e com as resistências internas, né? Porque a gente tem as dificuldades, a gente não consegue, a gente é resistente. Falar de mudar é um negócio tão difícil, porque você está tão acostumado a viver daquele jeito, ser daquele jeito, que aí chega uma hora que você fala assim, nossa, eu vou mudar, mas como que eu vou mudar? Então a gente precisa conseguir quebrar essa resistência. Por isso tem que ser de pouquinho em pouquinho, nos pequenos hábitos, nas pequenas atitudes. E aí o autoconhecimento, que é onde tudo começa, é essencial para reconhecer os padrões de comportamento, as nossas emoções, tudo que precisa ser trabalhado. Aí vem a aceitação, né? Para entender que a mudança é gradual, é um pouco por vez. E os erros fazem parte dos aprendizados, né? Tudo que a gente está sempre aprendendo algo de novo, a gente erra. Mas aceitar isso de uma forma que seja uma autocrítica positiva, construtiva, sem a gente se detonar. Nossa, errei, poxa, eu não consigo. Não é nesse caminho, né? Tem que ter aceitação, tem que ser uma autocrítica construtiva realmente, né? E aí, disciplina, persistência, os pequenos passos diários, né? O que a gente pode estar fazendo no dia a dia, que são fundamentais para a gente conseguir consolidar esses novos hábitos e superar os velhos padrões, né? Que está tão enraizado na gente que a gente muitas vezes nem percebe que tem, né? E aí a prática de virtudes, exercitar o perdão. Ai, como é difícil exercitar o perdão, né? A paciência, o Zé citou isso agora, né? Que a gente tem um pavio curto, né? A paciência, eu perdi a paciência. Na verdade, a gente nem tem, né? Senão nem perdi. A humildade, tudo isso fortalece essa busca. Mas olha só, perdão, paciência, como é difícil, como que é complexo isso, né? A gente carrega mágoas, a gente tem mágoas de familiares, a gente tem mágoas de amigos do passado, e aí como que você vai de uma hora para outra, do nada, você simplesmente falar assim, eu perdoo ele, né? Uma pessoa que pisou feio, pisou duro no seu calo ali, e como que você vai do nada, de repente, falar assim, não, eu perdoo ele. Como é difícil, né? Assim como a paciência, né? Você está dirigindo no trânsito, de repente você já senta a mão na buzina, já solta um palavrão, e aí você vê que a pessoa que está lá dirigindo lá, está lá tocando a vida dela, e você está lá estressado, você fica com estresse, com a raiva, com a mágoa, enquanto isso o outro lá passou e foi embora. Então isso é de se pensar muito. Eu era esquentadinha no trânsito, principalmente. Meu marido até fala, nossa, Pascou, né? É uma brincadeira que a gente faz. E aí eu tenho procurado me segurar para poder não arrumar briga. Mas é a paciência, né? É aquela paciência que a gente não tem, né? E tem que aprender a ter, né? E aí busca por apoio, porque quando a gente está
enfrentando uma jornada dessa, com tantas coisas remexendo ali, remexendo no fundo da alma ali, no fundo dos pensamentos, buscar apoio com pessoas, principalmente com pessoas que compartilham também dessa ideia, dessa nova jornada, né? De repente você tem um amigo que também quer se melhorar, quer deixar um vício, então compartilhar isso com pessoas que possam trazer isso, um apoio moral, né? Como diz, e com oração, né? Com muita oração, buscar esse apoio espiritual, conversar com seu mentor, seu anjo da guarda, uma casa espírita que você goste, é extremamente essencial. E por que não buscar apoio também em terapia? Que a terapia, eu falo que todo mundo devia fazer terapia, pelo menos uma vez por mês que seja. Daí lá, sentar, conversar, pode ter certeza, uma ferramentinha nova você sai de lá. Sabe, alguma coisinha, uma sementinha, você pode ter certeza que um bom terapeuta, psicólogo, terapeuta, ele vai plantar no seu coração. Então sim, buscar apoio é necessário. E aí, enquanto isso, tudo, né, toda essa situação de lidar com as dificuldades, lidar com as mudanças que vêm, o papel da prece e da vigilância, né? O orar e vigiar. A prece é um meio de comunicação, de conexão com o plano espiritual, permitindo que a pessoa se fortaleça emocionalmente e receba a inspiração para superar os desafios internos. Segundo a doutrina espírita, a prece deve ser feita com sinceridade e intenção verdadeira. É você ter aquele momento importante no dia a dia, aquele momento que você se conecta com você mesmo, se conecta com o alto, eleva o pensamento e aí começa uma bela oração, né? Porque não basta só repetir palavras, ela tem que ser do fundo do coração. E ela auxilia na nossa vibração. Isso é tão importante que ela auxilia na nossa vibração e ela afasta as influências negativas que muitas vezes ajudam a gente a cometer erros, levam a gente a arrumar discussão, a fazer coisas que a gente não quer, que a gente não gostaria de estar fazendo. De repente bate aquele desejo, aquela coisa que você não sabe de onde vem, vai lá e faz besteira. Muitas vezes isso vem também de influências negativas, né? Então é extremamente importante que a gente, junto dessas mudanças, a gente traga com a gente a prece bem feita, a prece que eleva os pensamentos e atrai os nossos amigos, né? Que na doutrina se fala, para afastar os maus espíritos, temos que atrair os bons. E é através da prece que a gente faz isso. E a vigilância, né, do orar e vigiar, ela complementa a prece, que ela exige, a vigilância, ela exige atenção constante sobre os pensamentos, sentimentos e atitudes. Então você tá realmente prestando atenção nos sentimentos, nas situações, porque você percebe um sentimento ruim, não, peraí, isso está errado, não é de mim. Então a doutrina ensina que os espíritos, eles se aproximam da gente conforme a nossa vibração. Então se você não está com uma vibração boa, você está tendo um dia péssimo, é óbvio que você vai estar atraindo esses espíritos. E aí nesse momento é que a gente tem que fazer a oração, tem que conseguir se conectar. E aí é onde é o mais difícil, porque você está tendo um dia péssimo, você já brigou com 2, 3, e aí como que você vai parar e rezar? É muito difícil, mas a gente tem que conseguir, a gente tem que ser forte, tem que estar ciente de que se quiser melhorar,
se quiser aquela mudança momentânea ali, é na prece, é numa oração muito bem feita, elevando o pensamento para Jesus, para os bons espíritos, e aí trazer essas boas influências, né, para quebrar esses padrões negativos e parar de abrir espaço para as obsessões espirituais que podem ocorrer daí, né, nesse momento. A vigilância é essencial para manter o equilíbrio e evitar recaída e hábitos prejudiciais, né? E tem uma frase nas práticas para as práticas da reforma íntima, do Kant, é um filósofo alemão. Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Depende só de nós, única e exclusivamente. Então, por mais que você tenha as influências externas de quem está próximo, de quem convive próximo, a gente tem que estar sempre lembrando que isso só depende da gente. É do nosso esforço, da nossa própria vontade de poder fazer isso acontecer. Ninguém vai fazer isso por nós. A gente pode estar bravo ali com o amigo do lado, mas é nossa, é com a gente. Não, então, assim, essa influência não precisa ser só espiritual, né? Ela vem de fora também. Então, só depende da gente. E aí, alguns exercícios diários para a gente tentar fazer esse aprimoramento moral. Então, uma situação, ó, executar alegremente as próprias obrigações, seja no trabalho, seja em casa, quem é do lar, que trabalha ou trabalha em casa, então tem a jornada dupla, né, de trabalhar em casa e cuidar da casa. Executar alegremente as tarefas, porque é o que a gente tem, e olha que bênção que é isso, né? A gente ter a casa, ter o trabalho, ter as funções a ser executadas, porque a gente alguém precisa da gente, né? Alguém conta com a gente. Então, que executemos isso de forma alegre, né? De forma com gratidão, com entusiasmo, né? E uma outra situação que não é fácil, que a gente já citou aqui, silenciar diante a ofensa. Então, você foi ofendido por alguém, aí no caso, né, não foi você que xingou no trânsito, você foi xingado. Silencia, não revida, é a melhor forma de você poder seguir em paz, o coração em paz, sem você inundar a sua atmosfera de energia negativa. Porque quando você revida uma agressão, você coloca muita força, muita potência ali de ofensa, de mágoa. Imagina aquela energia escura que você está soltando para fora. Não, evita, segura. Então, silenciar diante a ofensa. Esquecer o favor prestado. Quem nunca fez, né, um favor para um amigo, para um parente que está esperando algo em troca, né? Todos nós esperamos algo em troca. Isso é um fato. Por mais que você faça alguma coisa, uma caridade mínima que seja, você espera algo em troca. E um dos caminhos para a gente conseguir esse melhoramento moral, essa reforma, é esquecer o favor prestado. Porque quando a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. E, além do mais, quando você faz um favor para alguém, quando você dá alguma coisa para alguém, você está esperando ter algo em troca ou a devolução daquilo, com certeza em algum momento você vai se frustrar. Porque
nem sempre você vai ser atendido de volta. Então, já que vai fazer algo para alguém, que faça de bom grado e para por aí. Atende aquela solicitação e pronto. Tchau, vai com Deus, faça bom proveito e segue com a vida. Porque a partir do momento que você esperar, você vai se frustrar e você vai se ofender e vai gerar aí toda uma situação. Pode até perder a amizade com a pessoa, né? Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Não crie expectativas de retribuição, mais ou menos a questão do valor do favor prestado, né? Quando a gente fica criando expectativas com relação aos amigos, aquilo que a gente fez para eles, é fato que vai dar alguma situação desagradável, alguma situação triste, que aí a gente vai acabar se afastando. E hoje em dia, vamos combinar que amigo verdadeiro, amigo parceiro, tá ali, é difícil de ter, né? Hoje em dia a coisa tá tão superficial, né? Tá tudo tão rápido, tudo tão... que você faz amizades assim que, de repente, quando você percebe que você tem um amigo verdadeiro do lado, você tem uma mina de ouro. Então, esquece que ele tem que qualquer gentileza, né? Aquela coisa, não, vamos cultivar isso, vamos manter a amizade, vamos e segue, um precisa do outro, é assim que tem que ser. Outra situação muito importante para a gente conseguir segurar a parte ruim, né, de tudo isso, emudecer a agressividade, controlar os impulsos negativos e cultivar a paciência. Ela aí de novo, aquilo que a gente não tem. Então, vamos seguir. Rolou um estresse, rolou uma situação, vamos seguir em silêncio. O silêncio é prece, né? Vamos seguir em silêncio, vamos seguir a vida sem ter que revidar, porque é difícil, é tentador, ainda mais um dia, se você tiver num dia de fúria, se você tiver naquele dia que você tá dando tudo errado, aí tudo piora, né? Aí tudo piora. Outra situação, não condenar opiniões divergentes. Em tempos de internet, de brigas na rede social, por causa de política, por causa de opiniões que o outro não concorda com a sua, você não concorda com a dele, e aí você arruma confusão, né? Quem nunca arrumou confusão na internet? Foi lá revidar alguma coisa. A melhor coisa é o silêncio. De novo, é o silêncio. E na dúvida, não entra. Não entra na internet, deixa lá. Tem rede social que tá virando campo de batalha. Você pega um Facebook, por exemplo, aí sai lá uma notícia falando de política. Aí vai metade falar de um lado, metade falar de outro lado. Aí vira aquela briga. E aí, de repente, quando você vê, você já tá lá digitando. É ou não é? É bem fácil acontecer isso. Então, é uma prática que eu tô fazendo. Não entra. Porque você vai acabar se irritando. De repente, você se irrita com aquilo. E pra quê? Você só fica com aquela carga negativa, com aquela coisa no pensamento, aquela opinião que é contrária à sua no pensamento, e levou isso para você, levou isso para sua vida. Por quê? Para quê?
Então, não condena, deixa passar. Outra situação, abolir perguntas maliciosas ou desnecessárias sobre fofoca, né? Então, vamos lá. Evite alimentar com fofocas e julgamentos. É a melhor coisa. Isso acontece muito entre amigos de trabalho, família, reunião familiar. Então, começou a falar, muda de assunto, ai, que flor bonita aquela lá, ai, que bonitinho, sabe? Eu já vivenciei, eu tô citando essas coisas porque é um pouco de experiência pessoal também, sabe? E eu já vivi muito isso em família, tem ainda. Então, assim, na dúvida, chama para uma brincadeira, vai fazer outra coisa, porque é muito chato isso. E relacionamentos podem ser rompidos por causa disso. E é muito triste. Tudo porque é a malícia, é o azedume, é a situação que não precisa fazer presente na nossa vida. A gente não precisa disso para viver. Repetir ensinamentos sem azedume. Tenha paciência ao compartilhar conhecimento. Aquela situação que você tem que ensinar para alguém e aí só que você não tem paciência, né? Porque o outro muitas vezes não tem o mesmo ritmo que você. Paciência. Aquilo que a gente não tem. Treinar paciência constante. Olha lá, ela de novo aí, ó, ela apareceu em vários tópicos aqui, né? Aceite os desafios com resiliência. Muito necessário. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros. O amiguinho vem aqui falar, vem desabafar com você, deixa falar. Se você não tiver nada de bom para falar para ele, para dar uma elevada nos sentimentos dele, na situação, fique em silêncio. Mas isso é de uma solidariedade tão grande, você parar para ouvir o que o outro tem, para desabafar. É tão necessário isso. Quem nunca precisou desabafar com alguém? E às vezes você começa a falar e a pessoa não deixa de terminar. É tão triste isso. Então, fraternidade, né, com os outros. E existem, né, os exemplos de grandes transformações, né? Chico Xavier, Allan Kardec, Dr. Bezerra de Menezes. E para encerrar, né, já estamos, criar virtudes, ajudando-nos para o nosso aperfeiçoamento. Nossa vibração energética, estando elevada, permite a inspiração e ajuda de entidades nobres. Encaminha-nos à felicidade plena. As dificuldades não afetam da mesma forma. Encontramos paz interior. E algumas reflexões aqui. Você não é daqui. Você está aqui. Você não veio para ficar. Você veio aprender. Você não veio julgar, você veio amar. Você não veio acumular, você veio dividir. Você não é matéria, você é energia. Você não é aparência, você é essência. E para encerrar, eu tenho uma prece, eu trouxe uma prece, infelizmente é de autor desconhecido. Eu dei uma pesquisada, mas eu não encontrei. Então vamos elevar o pensamento para a gente poder refletir nessa prece. Acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares, ante seus problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me
para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que, insistentes, batem à porta de Deus nos meus pensamentos e do meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim, com teu amor alicerçando a minha vida, é que poderei vencer hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, espero poder ter contribuído um pouco com você.